Mas é uma bênção. Quem está feliz por ele estar aqui essa manhã? Amém. E você que não está muito, mas eu creio que você vai sair daqui diferente. Amém. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui para compartilhar a palavra, mas também é uma alegria, né? E a gente veio aqui para quê? Para ouvir o Senhor, não é? E muitas vezes, quando a gente fala que quer ouvir a Deus, é uma responsa muito grande, porque nem sempre, né, às vezes o Gladys pergunta, quem quer ouvir a Deus aí? E chama alguém para ministrar. Mas ouvir a Deus, irmãos, nem sempre, ou a maioria das vezes, podemos dizer assim, a gente não vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir, entendeu? Às vezes a gente entra na presença de Deus querendo ouvir aquilo que são os anseios do nosso coração, os nossos desejos, as respostas, as nossas indagações, né? Aquilo que a gente vem clamando, pedindo, mas nem sempre é assim. Eu estou para dizer que acho que quase nunca é assim. Deus sempre fala algo a mais. Deus sempre tem algo a acrescentar à nossa vida. E nós... Ô, Anselmo, você... eu ia pedir um pouquinho de água. Copo. Pode ser 2 copinhos, 3 se der. A gente tem lido, eu tenho lido com o pessoal aqui do escritório, né? O escritório aqui no andar de baixo. E a gente tem lido o livro de Provérbios, né? E com a equipe. E Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, alguns confrontos também. Porque a gente percebe, irmãos, lendo a palavra, que cada vez que a gente vai lendo a Bíblia, cada vez que a gente vai... Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Como diz o Renato, Jesus abençoe seu casamento. E aí, a gente vai começando a entender mais a palavra, a gente vai começando a entender mais o sentimento que está no coração de Deus. E... Obrigado, querida. E aí, só para eu colocar meu celular aqui, irmãos. Isso. Pronto, aí fica melhor. Meu óculos eu não sei onde eu deixei, tá difícil agora. Vai na fé aqui, as letrinhas tá tudo embaralhado aqui. E aí a gente estava lendo o livro de Provérbios e tivemos algumas percepções, porque o livro de Provérbios não foi um livro que um sábio escreveu para seus filhos, para que tenham uma vida melhor, para que tenham uma vida desopilada, uma vida próspera. Não só isso. Claro que isso é uma consequência daquele que anda na presença do Senhor. Mas a gente começa a perceber também a necessidade de haver pessoas que tenham ou que possam ser um modelo a ser seguido. Entende? Pessoas que possam ser imitadas, pessoas que possam, de verdade, irmãos, refletir o caráter de Deus, entende? Então, quando a gente começa a ler o livro de Provérbios, a gente começa a ter essa percepção, sabe? Então, não é mais só para ter uma vida boa, uma vida regalada, para que tudo vá bem na minha vida, mas também com os olhos de que me preparar também para que quando vier o dia mau, eu saiba me portar. Eu estou preparado para viver também o dia mau. Amém? Para saber como lidar com as situações adversas da vida. Mas eu acho que, em especial, essa questão de a gente ser modelo. Fala assim, ser modelo. Isso é importante, irmãos. Porque eu estava conversando com o Renato, a Estela, o Gabriel que está ali no fundo. E o Gabriel nem sabe, mas ele fez uma pergunta ali na mesa, que essa pergunta ecoou dentro de mim e que desdobrou nessa palavra. Porque a gente estava contando alguns casos de pessoas que a gente vê e vive no meio secular e também no nosso trabalho. Pessoas que muitas vezes não dão um bom testemunho, que são irmãos, inclusive. E muitas vezes essas pessoas acabam até sendo piores do que o ímpio. Piores do que aqueles que não conhecem o Senhor. E aí o Gabriel fez uma pergunta na mesa, né, Gabriel? Falou assim, mas por que isso? E ali calou todo mundo. Ninguém teve nem coragem de responder a pergunta dele, né?
Mas eu entendo que talvez hoje tenha essa pergunta respondida, né? Porque há também uma falta de entendimento de quem de fato nós somos. Qual é a nossa nova identidade? Eu anotei algumas coisas aqui de nós entendermos, por exemplo, quem nós éramos. E eu louvo a Deus porque o Alceu cantando aqui, ele citou 1 Pedro, que diz que nós éramos, né, do império das trevas, né? Você nem se lembra que ele soltou isso. E o Senhor nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, do seu Filho amado Jesus. Então a consciência de quem eu era, da onde eu vim e quem eu sou agora. Amém? E o meu clamor aqui hoje talvez seja mais um desabafo à pergunta do Gabriel, né? E um clamor para que nós possamos ser diferentes, irmãos. Nós possamos entender que nós pertencemos a um outro reino. Fala assim, eu pertenço a um outro reino. Eu faço parte de um outro reino. Isso precisa estar inculcado em nós. Porque quando a gente vai para um outro lugar, quando a gente vai para um outro reino, quando a gente vai para um outro país, a gente vê que a vida, a maneira, a cultura é totalmente diferente à nossa. A roupa, né? A gente vai ver os irmãos lá na África, eles se vestem com aquelas roupas toda colorida, né? Colocam os turbantes na cabeça. Eles têm uma vestimenta, eles têm uma cultura, eles têm um dialeto diferente. Eles têm uma maneira de tratar diferente. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos ser diferentes. Por quê? Mas nós estamos nessa terra? Sim, mas nós não pertencemos a essa terra. Posso ouvir um amém? Você tem consciência disso? O meu amigo foi morar nos Estados Unidos e ele falou para mim a crise, a dificuldade que ele teve lá no começo de viver a vida simples do dia a dia, por causa da cultura. E eu penso, irmãos, que nós precisamos definitivamente assumir a nossa cidadania celestial. Fala assim, eu sou um cidadão celestial. Assumir isso, irmãos. Mas não é assumir aqui, agora, na hora que está no calor da emoção. É assumir no nosso dia a dia. Paulo, ele fala assim, Hebreus 12:14. Davi, esforcem-se. Deixa ele pôr aí. A minha tradução, eu não sei se é a mesma, mas a NVI diz assim, esforçem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a NVT, igual a minha. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E fiquei pensando nesse versículo também, porque eu li esse versículo antigamente e eu achava que eu tinha que ter uma vida santa para que eu pudesse ver a Deus. Porque se eu não ter uma vida santa, eu não vou ver a Deus. Mas não é sobre isso, irmãos. Até porque o evangelho não é sobre mim. Amém? Até porque o evangelho é sobre nós. Como a gente cantou aqui, somos um. Então, eu penso que eu tenho que me esforçar, porque a palavra é esforce-se. Por que se esforçar? Porque não é fácil. Amém? Porque o sistema desse mundo, as lutas, a inclinação do nosso coração, das nossas vontades, vão lidar contra esse princípio. Então nós vamos precisar nos esforçar para viver uma vida santa. Para quê? Para que outros vejam a Deus. Pensa, tem gente, irmãos, que o mais perto da Bíblia que ela vai chegar, ou o mais próximo de Deus que ela vai estar, é quando ela vê o seu testemunho. Amém? Tem gente que é assim. O máximo de Deus que ela vai conhecer, sabe qual é? Aquele que ela assistir na sua vida, no dia a dia. Por isso a responsabilidade
que nós temos de assumir essa responsabilidade. E vivendo de fato como alguém que foi alcançado por Deus e que agora é um cidadão do reino de Deus. Agora eu não vivo mais uma vida egoísta, uma vida só para mim. Agora eu não vivo mais uma vida baseada nos meus interesses. O reino de Deus, ele se trata de uma vida de esforcem-se. De uma vida, irmãos, de entrega, uma vida de renúncia. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Nós não oramos, Jesus não nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. No reino de Deus, é assim que funciona, irmãos. No reino de Deus, o Pai é nosso. Ele não disse? Porque a gente começa orando, Pai nosso. O Pai não é meu. O Pai é nosso. E se o Pai é nosso, Jesus também disse que o pão também é nosso. O pão não é meu, não é só meu pão. Só meu era quando eu era do Império das Trevas. Entende? Só meu era quando eu pertencia ao império de Satanás, ao sistema desse mundo. Agora, irmãos, o pão ele é nosso. O que eu tenho não é só quem eu sou, é tudo que eu tenho. É nosso. Porque nós somos um, que nós cantamos agora, certo? E se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque Jesus fala assim, perdoa também os nossos pecados. Amém? E a vontade de quem tem que ser estabelecida não é a minha vontade. É a vontade de quem? Seja feita a tua vontade. Então não tem mais a ver com a minha vontade, irmãos. Não tem mais a ver com as minhas coisas, não tem mais a ver com os meus deleites, não tem mais a ver... Irmãos, eu penso assim, eu queria hoje de verdade clamar com vocês. Porque tudo isso é muito bonito falar. Mas é muito difícil praticar. Posso ouvir um amém? É muito bom ouvir essas coisas e eu que estou aqui falando. Mas no dia a dia parece que é algo o mais difícil a se viver. Porque a gente é egoísta. Amém? É triste assumir isso. Mas nós somos egoístas. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Amém? A proposta de sermos um, de estarmos juntos, discipulado, é justamente para a gente aprender a viver como um cidadão do reino de Deus, irmãos. A gente aprender a viver de acordo com aquilo que nos foi proposto. Não com as nossas expectativas, mas com a expectativa do alto. Que a vontade do rei seja estabelecida. A gente vê as pessoas vivendo, e é triste, né? Até por isso que o Gabriel fez essa pergunta. É tão triste ver irmãos que mentem. Pessoas que querem enganar umas às outras. Pessoas que não querem assumir os seus erros. Pessoas que se esforçam, na verdade, para ver o outro na pior. Pessoas, irmãos, que faz qualquer coisa para não ficar no prejuízo. Se tiver que mentir, se tiver que enganar, se tiver que... E é triste. Muito triste. Quando a gente percebe que essas pessoas se declaram crentes. Isso dói no nosso coração. Imagine no coração de Deus. Então eu creio que Deus está levantando e Deus anseia por um povo que tem e está comprometido com a sua verdade. Que se esforça para viver uma vida em paz e procura ter uma vida santa. Sabe o que é ser santo?
é ser separado. O sistema do mundo faz isso, mas eu sou santo, eu sou separado. Eu não vou viver mais na mentira, no engano. Eu não vou viver mais para mim. Entende, irmãos? É difícil ver essas coisas, mas eu estou crendo que Deus, Ele está levantando um povo santo. Porque Ele nos chama de nação santa. Como o Gladys leu semana passada aqui, Pedro 2,9, nação santa. Povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus. De Deus olhar para nós e falar, esse povo é meu. Eu não ia falar essas coisas hoje, mas ontem eu estava orando, e aí eu lembrei na pergunta do Gabriel, e eu comecei a conversar com algumas pessoas, e isso foi começando a clarear no meu coração. Eu falei, Senhor, estou à tua disposição. E eu estou percebendo que há de verdade, irmãos, um clamor no coração de Deus, nos nossos dias, para que se levantem homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdade da sua palavra. Amém? A gente ora assim. Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, que venha o teu reino. Tá, o reino de Deus chegou. Quantos aqui você crê que o reino de Deus já chegou na sua vida? Levanta a sua mão. O reino de Deus já chegou na sua vida. Então é importante você ter uma vida condizente com um cidadão do reino de Deus. Codinome, discípulo de Jesus. Condizente com o reino a qual nós pertencemos. Tem atitude que nós temos muitas vezes, irmãos, que pertence ao império das trevas, onde ele já nos tirou de lá. Não cabe mais. Amém? Então vamos nos despir dessas coisas. Daqui a pouco eu vou ler Efésios 4 para a gente fechar essa palavra. É um resumo daquilo que a gente tem que ser, daquilo que a gente tem que viver, como deve ser a nossa vida. Então a gente ora assim, Pai nosso, Pão nosso, perdoa os nossos pecados. Entendeu? E quanto à tentação? Não nos deixe cair na tentação. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de cometer tamanho mal. Por que eu estou falando isso? Isso, irmãos, é um esclarecimento, creio, daquilo que somos, quem nós pertencemos e que nós somos um. Quando alguém dá um testemunho aqui, a gente se alegra junto, não é? A vitória é nossa. O Pai é nosso. O pão é nosso. Mas a derrota também é nossa. A gente só quer falar de coisa boa. Vou falar só de coisa boa, hein? Mas a verdade é que o pecado é nosso. E é essa consciência que eu quero trazer hoje para a igreja. Desculpa ter que falar sobre isso, mas não tem como fugir disso. E eu estou pegando, não sei se vocês perceberam, né? O que Deus está falando. Começou lá no Gladys, semana passada o Renato veio falando sobre sermos um, sobre a vida da igreja. E a gente precisa ter a consciência disso também, irmão. Ter a consciência de que o pecado, quando eu caio na tentação, eu estou ferindo o corpo. Não é um problema meu apenas. É um problema da igreja. Alguém vai sofrer injustamente por aquilo que eu fiz. Vocês já pararam para pensar? E a gente está lendo agora na leitura anual da Bíblia, que, aliás, eu quero até falar um pouco sobre isso também. Quantos aqui você lê a Bíblia? Hoje pegou para puxar a orelha, Guilherme. Amém. Quantos aqui você lê a Bíblia todo dia? Quantos você... Já pode abaixar a mão. Não precisa levantar a mão, não. Quantos já leram a Bíblia? Só para você pensar. Quantos aqui você já leu a Bíblia inteira? Vou nem levantar a mão. Sabe o que é engraçado?
Até vi um rapaz falando hoje, né? Me mandaram. O legal de você ler a Bíblia no celular, eu gosto da Bíblia de papel, mas o legal de você ler no celular, porque o aplicativo lá, talvez ele entende que você está lendo a Bíblia e ele manda às vezes até alguns assuntos referentes àquilo que você está lendo. É incrível a inteligência desse troço aqui. Ele mandou um rapaz até fazendo um filme, um negócio de comédia, mas ele falou sobre a Bíblia. Ele falou assim: você crê em quê? Aí a pessoa fala: eu creio em Deus. Só? Não, creio em Jesus também. Pô, que legal. Porque Jesus. Mas o que é Jesus para você? Ele é meu tudo. Jesus é meu tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu sou. Tudo que eu faço por causa dele. Desse homem que veio, nasceu, viveu, morreu pelos meus pecados. E tem mais. Ele escreveu um livro. E nesse livro tem tudo que eu preciso saber do meu hoje, do meu amanhã. E até depois da vida. Tudo que eu tenho que fazer está nesse livro. Aí ele pergunta para o rapaz: que legal. E você já leu? Aí ele fala: não, nunca li. Ah, não dá, né, meu? É muito grande, pô. Como é que eu vou ler? Ué, mas está escrito tudo sobre você, sobre a sua vida, o que você vai fazer, sobre sua eternidade, e você nunca leu? Não. E o Senhor dos Anéis? Vixe, já li a trilogia todas. E o Harry Potter? Vixe, conheço todos os passos de mágica dele. Ou seja, como que é o nome lá do Billy Gray? Como que é o nome lá do escritor lá sei lá. Conhece toda a matéria de Harry Potter, Senhor dos Anéis, mas nunca leu a Bíblia. Irmão. É triste a gente falar sobre isso. Se está tudo lá, por que a gente não leu, irmão? Por que a gente não lê? Por que a gente não busca? Qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa dificuldade de assumir? Quando você vai para um país que você não conhece, você procura saber tudo sobre aquele país, é ou não é? Você lê sobre aquele país, você lê sobre aquela cultura, você lê sobre aquilo que eles comem, você vai atrás, você pesquisa, você vê no Google, você faz qualquer coisa, você vira um americano, por exemplo. Por que não é assim com o reino de Deus? Então eu quero exatamente isso, irmãos, te instigar a que a gente saia daqui diferente. E o rapaz lá fala assim na comédia dele lá, né? Ele fala: as pessoas saem desse meu show, acredite, elas vão ler a Bíblia. Então, que a gente possa sair daqui aliançado e compromissado com a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo ele fala assim: eu sou o embaixador de Cristo. Você sabe o que é ser o embaixador? O embaixador, ele representa o seu país. A embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos aqui no Brasil, ela representa os Estados Unidos aqui no Brasil. Aquele pedacinho de terra onde eles estão, ali é território americano, não é território brasileiro. Ali é território americano. E o embaixador, ele vive segundo os padrões e as leis do seu país, mesmo estando em território estrangeiro. E é sobre isso. É sobre a gente ser embaixador de Cristo. É a gente entender que a gente não pertence a esta terra. Nós pertencemos a um reino celestial. E o que rege a nossa vida são as leis do alto. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente quer só ouvir as coisas boas do Evangelho. Mas a gente precisa ouvir essas coisas, irmãos. Para quê? Para que a gente assuma a nossa responsabilidade no dia a dia. Se as pessoas olharem para nós e verem que a gente é diferente. Por quê? Porque nós não somos desse reino. Quando você vê um boliviano aí, você já não sabe o que é um boliviano? Né? Não só pelo aspecto, né? Porque o boliviano tem aquela rostinho diferente, né? É meio índio, meio japonês, eu nunca consegui identificar, né? Você vê um americano falando, você vê que ele é diferente. Só de ele falar, você vê que ele é diferente. Não é? Um chileno, você vê que esse cara não é dessa nação. Ixi, esse cara é gringo, mano. Já fala logo. Em nome de Jesus, irmãos.
as pessoas olharem para nós, olhar para você e ver que você não é dessa nação. Você pertence a um outro reino. E é sobre isso. Essa é a expectativa de Deus. O pecado ele é nosso, a derrota é nossa, irmão. Deus nos trata como um, irmãos. Deus nos trata como um. Lá em Josué 7, vamos falar sobre Josué 6, que Deus, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que Deus fala para Josué, fala, olha, vocês vão entrar em Jericó, é a primeira terra que vocês vão conquistar. Só que essa terra, ela pertence a mim. Tudo que tem lá, vocês não vão tocar, tá bom? Beleza, Josué acordou. Quando eles entraram, deu tudo certo, irmão. Venceram a batalha, aquela alegria, a terra é nossa. Alguém foi lá e tocou, e pegou para si uma capa babilônica e umas moedas de prata. Escondido, ninguém sabia que ele fez aquilo. Mas Deus sabia, fala assim, Deus sabe. Amém? E eu estava lendo isso, e isso veio forte no meu coração. Deus sabe, irmão. Ninguém sabia de nada. Ele pegou no meio daquela alegria, no meio da farra, ganhamos, vencemos, ele enfiou no bolso, dobrou lá o capo, foi embora. Ninguém viu, ninguém sabia, mas Deus viu. Deus vê, irmão. E aí eu penso que, você sabe aonde que Deus é mais honrado e glorificado na nossa vida? Uma vez eu escrevi algo sobre isso. É quando ninguém está vendo. Amém? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem eu sou quando eu estou fora do contexto da multidão? O que eu vejo no meu celular quando ninguém está perto? O que eu penso na minha cabeça? O que eu alimento nos meus pensamentos quando eu estou sozinho? Deus vê, irmão. Amém? Deus sabe de tudo. E esse homem chamado Acã, ele pegou essa capa. E aí, talvez na semana seguinte, Deus falou para ele, agora vocês vão conquistar uma outra cidade chamada Ai. E quando eles foram batalhar contra essa cidade, que era um povo muito infinitamente menor ao povo de Israel, eles perderam a batalha. E aí Josué chega para Deus e fala assim, Deus, o Senhor nos levou para batalhar contra esse povo ínfimo e nós perdemos a batalha. Que negócio é esse? E aí Deus vira para Josué e fala assim, ó, o que vens a mim? Israel pecou. Gente, até colocou aqui. Piada, hein, meu? Vou contratar esse menino para trabalhar comigo. Israel pecou. Ué, gente, mas não foi Acã que pecou? Sim ou não? Deus não sabia? Deus não viu ele lá no secreto roubando as moedas de prata e a capa babilônica? Deus não viu? Sim ou não? Por que Deus fala Israel pecou? Fala assim, porque somos um. Amém? Porque a vitória de Jericó, todo mundo se alegrou, todo mundo festejou, todo mundo comeu, todo mundo fez festa. Ah, vencemos a batalha, aleluia, glória a Deus é bom. E agora na derrota? A derrota é nossa também, irmão. Perdoa os nossos pecados. E por que isso despertou no meu coração, irmão? Que a gente precisa entender que quando eu peco, não só eu estou envolvido no meu pecado, não só eu vou colher o fruto ou o prejuízo desse pecado. Minha família, meus irmãos. Você já se questionou? Eu estou lendo agora lá o Levítico que fala das ofertas. E aí fala que tem que ser um cordeiro, manso, sem pecado, pequenininho, de 8 dias. Aí você fala, puxa vida, um bichinho tão puro. Tinha que morrer no lugar de um safado pecador.
Né? Fala, puxa, o que Deus queria com isso? É isso que Deus queria mesmo, irmão. É isso. Chocar. Isso, Paulo. Essa é a palavra. Chocar. Tá vendo? Alguém está morrendo no teu lugar. Alguém está morrendo no teu lugar. E é para me olhar com essa cara mesmo, irmãos. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, outros vão chorar. Quantas famílias a gente não conhece e por causa de um erro de um pai, às vezes uma transgressão num trânsito. Eu conheço uma família e o pai estava meio piruleibe no trânsito, bateu o carro. A filha dele até hoje, ela é paraplégica. Esse pai olhando para isso, a culpa foi minha. Mas tem um jeito de tratar isso. Tem um jeito, irmãos, que é o jeito que a Bíblia nos ensina. Se a gente errar, a gente tem a oportunidade de confessar o nosso pecado. Amém? Se você errou, irmãos, cara, não deixa esse negócio ficar apodrecendo aí dentro, não. Não deixe alguém que nem sofreu a mesma tentação que você ter que sofrer, chorar por causa disso. Traz para a luz. Posso ouvir um amém? Porque quando a gente fala assim que Deus está levantando um povo santo, um povo diferente, um povo que pertence ao seu reino, todo mundo festeja e se alegra, mas não sabe as implicâncias que tem por trás disso. De perceber o que é ser um cidadão do reino de Deus. Ser um cidadão do reino de Deus implica, presta atenção nisso, implica eu também ter que confessar os meus pecados. Amém. Implica em eu ter que assumir as minhas misérias e me perdoa, eu errei. E que isso arda no teu coração. Eu não lembro quantas vezes o Espírito Santo já me lembrou disso, em momentos que eu fui tentado. E eu falei assim, meu Deus, que tentação. Ai, que vontade louca de pecar. De cair nisso. Mas eu lembro nos irmãos. Eu lembro da minha família. Eu lembrei da minha esposa. Puxa, mas se eu fazer isso, outro vai sofrer, outro vai morrer. Você está entendendo onde eu quero chegar com essa palavra, irmão? Eu sei que talvez você veio aqui e não era o que você queria ouvir. Mas o meu coração está ardendo por isso. Porque eu creio que isso é que vai nos levantar com autoridade nesta terra. Começa por onde? Começa em mim, começa na minha casa. Começa lá com a tua esposa, lá na tua casa, lá. Chega na tua casa hoje, que o Espírito Santo vai te lembrar coisas aí que aconteceram. Em nome de Jesus. Chega na tua casa, ó, enfia o dedão na goela e põe para fora. Amém? Vomita toda a podreira para tua esposa, para o teu marido. Mas não deixa outro sofrer por causa do teu pecado, não, irmão. Não é justo. Ah, mas Jesus já perdoou meus pecados. Sim, que bom. Mas você precisa confessar. Porque 1 João 1 diz assim, ó, se confessardes o vosso pecado, o sangue de Jesus purifica de toda transgressão. 1 João 1,9. Se confessardes os vossos pecados. Tem uma condição, se confessares. Confessa. Amém? É esse povo que Deus quer levantar. Isso é um cidadão. Isso é ser um cidadão do reino. É você ser humilde o suficiente para assumir seus erros. É ser humilde, diferente, não ficar dando desculpas para não ter que assumir algo. É não ter que ficar achando um culpado por aquilo que deu errado. Assuma a derrota junto.
A gente vê outras igrejas, assim, outros irmãos de outros ministérios, a gente vê muitas delas às vezes escorregando. E aí, às vezes é um sentimento do nosso coração, ufa, ainda bem que eu não sou de lá. Quem disse que não? Não é verdade? Ah, glória a Deus que eu não sou dessa igreja aí. Meu Deus. Da onde? Que igreja que é então? Se a igreja é uma só. A gente olhar para isso, irmãos, e sentir a dor e falar, Senhor, perdoa o nosso pecado. Nos perdoa, Senhor. E se for mais ousado ainda, fala, Senhor, me perdoa. Amém? Porque nós não somos diferentes, irmãos. É esse povo que Deus quer que se levante. É claro que Acã morreu, é verdade, ele morreu, teve que pagar por aquilo, porque Deus também não vai assistir no camarada descompromissado com a igreja dele e deixar ele pecar à vontade e todo mundo sofrer por causa disso. Não. Mas o senso de responsabilidade tem que arder no coração de cada um de nós. Saber que nós somos um, não só para cantar aqui, pular e dançar. Não, irmão, isso é bom. Essa é a parte boa de ser um. Mas é a gente também assumir as mesmas cargas. É a gente chorar junto. É a gente olhar o outro se dando mal e isso doer nosso coração. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que eu tenho clamado a Deus? Parece, tá? Parece. Conversando, e às vezes eu percebo algumas coisas. Parece que as pessoas se alegram mais quando o outro dá errado do que quando ele dá certo. Parece. Eu não sei se a minha cabeça é. Mas é a sensação que eu fico. A sensação que eu fico é que não há uma comemoração quando alguém se deu bem na vida. Quando o irmão prospera. Parece que a gente até torce para que ele caia. Que Deus nos livre disso, irmãos. Livra-nos deste mal, Senhor. Livra-nos, porque isso aí pertence, sabe quem, irmão? Pertence ao império das trevas, a qual nós pertencíamos antes. Eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra de Deus, irmão. Eu não tenho dúvida que essa palavra é de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus quer nos levantar nesse tempo. Eu não tenho dúvida que Deus quer levantar pessoas sérias e maduras e compromissadas com a verdade do seu reino. Deus é santo. Ele chama um povo para ser santo também. Posso ouvir um amém? Tem um cidadão do reino de Deus. Ponte que te trouxe até aqui foi implodida. Não existe mais. É um caminho sem volta. Amém? Porque a palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado não dá mais para olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele não é digno do reino de Deus. E é sobre isso, irmãos. É sobre isso. No final do ano, Deus colocou algo no meu coração. Porque a gente recebe um monte de mensagem no final do ano, quando vira o ano, né? Ah, que os seus sonhos sejam todos realizados. Né? Que tudo aquilo que você sonhou, você consiga, você alcance. Em nome de Jesus, irmão. Sinceramente, eu nem sei se eu quero viver os meus sonhos, viu, irmão? Eu já tive cada sonho, mas meu Deus, ainda bem que Deus não me deu. Depois eu vi que era um pesadelo. Mas Deus colocou algo no meu coração. E o que nos realiza não são os nossos sonhos. Eu acho que até para algumas pessoas eu orei sobre isso. O que nos realiza são os sonhos de Deus para nós. Amém? Quando a gente começa a viver aquilo que são os sonhos de Deus, a gente se sente realizado. A gente se sente pleno. A vida faz sentido. Em que então seja assim. Eu quero ler com vocês, antes da gente passar para a ceia, eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4.
Efésios 4. É 11, ô Davi. Diz assim, ó. Eu queria ler até vocês. Vamos ler até o 31. Assim. Eu queria que você preste atenção nesse texto. Vai pedindo para o Espírito Santo falar o teu coração. Vai devorando essa palavra, vai se alimentando dela. Obrigado, meu amor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Eles são responsáveis por preparar um povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos nós alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, irmãos. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, que era corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, meus irmãos, criada para ser verdadeiramente justa, santa, como Deus é. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Fala, mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Amém? Olha isso aqui, irmãos. Olha o 29. Olha isso, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Meu Deus, será que tudo que a gente fala tem dado ânimo para quem ouve? Ah, mas eu não falo palavrão como está dizendo aqui. Tá bom, que bom. Não fala palavrão, mas o que você fala, coloca o outro para baixo ou dá ânimo para ele? Que a gente é muito bom, principalmente eu, tá? Eu sei que alguns aí vão pensar, esse aí é o pior, isso sou mesmo. Eu já me arrependi de muita coisa, irmão. Mas a gente falar
aquilo que de verdade vai produzir ânimo para aquela pessoa que está diante de nós. Não entristeçam, olha só o 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. A gente é propriedade de Deus, irmão. Fala assim, eu sou de Deus. Amém? Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo tipo de maldade. Amém. Em vez disso, olha isso, ó. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoam como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? É fácil? Porque o que a gente quer é explodir. O que a gente quer é pôr a raiva para fora. O que a gente quer é atropelar todo mundo. Mas não é o que a gente quer. É o que Deus quer. Amém? Aqui é diferente. No reino de Deus é diferente. As regras são outras. Que a gente viva como um cidadão do reino. Eu fiquei com isso no coração. E eu queria poder encerrar essa palavra orando com vocês. Pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia para Deus. O Rafa quer falar algo aqui. Irmãos, não quero tomar tempo de vocês, também nem gastar aqui. Mas desde que o Marquinhos começou a falar no meio ali, no início, o senhor me lembrou de um testemunho que eu queria compartilhar aqui. Que de fato, para viver tudo isso aqui, tem quem está de acordo, mas eu acho que a gente precisa de um convencimento do Espírito Santo. É quase que impossível a gente viver algumas coisas se não for pelo convencimento do Espírito Santo. E baseado nisso, eu estava falando com a Michelle algumas coisas, eu falei assim, em novembro eu tirei férias, e eu peguei e falei assim, eu vou ensinar o Isaac a nossa apostila do Todd. Todo mundo tem aqui a planilha não, a apostila do Todd, com nossos ensinos que a gente... Eu falei, ele tem 9 anos, eu acho que já passei do tempo ali de ensinar ele algumas coisas. E já que todo mundo tem, qual é a primeira lição? Qual é o primeiro tópico lá? Humilhar. 5 passos para o crescimento espiritual, que é humilhar-se. E eu comecei ali a falar com o Isaac sobre humilhar-se, né? Mas antes disso, para contextualizar, um dia antes, eu peguei ele na escola. Eu adoro pegar o Isaac na escola, porque eu venho com ele descendo assim a rua, e ele vem abrindo o coração, ele vem falando tudo o que acontece ali, ele vem comentando e tal. O Isaac, ele tem 9 anos, tá? Não sei quem não conhece ainda meu filhinho, ele tá lá na salinha. Ele falando assim, pai, tem uns meninos da escola que eles falam tanta bobeira. Pai, não dá, pai. É muito difícil ficar do lado deles. Eu falei, filho, a gente tem que orar por eles. Ora por eles, para o Espírito Santo convencer eles, filho, que eles estão fazendo uma coisa que não te agrada. Pai, vou fazer isso, mas é que eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Amém, filho. Aí, no dia seguinte, a gente começou a ler a apostila. Aí a gente orou, leu o humilhar-se. Aí, dentro do tópico humilhar-se, tem um subtópico. Aí chegou na parte de jejum. Para jejuar e tal, não sei o quê. Eu comecei a ler com ele. Aí, cada texto eu abria a Bíblia, lendo. Quando eu me dei conta, eu olhei para o lado, ele estava engasgando de chorar. Engasgando, ele estava soluçando. Aí, para ele, eu tomei um susto, falei, o que foi, filho? Aí demorou um pouquinho para ele conseguir falar o que foi. Aí ele falou, pai, lembra que você me proibiu de jogar ping-pong na escola porque teve aquele incidente com o menino? Eu falei, lembro. Pois é, pai. Eu pequei nesses últimos dias da aula. A tia que olha a gente liberou. Ela falou, não, pode jogar, seu pai nem vai lembrar e tal.
e ele foi brincar de ping-pong. Mas quando a gente estava lendo ali, ele teve um convencimento do Espírito Santo que ele me desobedeceu. Porque lá atrás, eu tinha falado para ele não fazer isso. Aí ele me deu um gancho, o Espírito Santo fez assim, ó. Aí eu falei, tá vendo isso que aconteceu, filho? Quem te convenceu? Foi o papai aqui? Não foi, foi o Espírito Santo através da leitura da palavra. Aí eu peguei e falei para ele, lembra que você falou antes para mim descer na rua? Seus amiguinhos, é quase impossível conhecer a Jesus? Eles precisam desse convencimento que você teve agora. O Espírito Santo desça neles assim, filho, e te convença de todo pecado. De todo pecado. É isso que seus amiguinhos também precisam. Então tem esperança, filho. Continua. Por que eu quis compartilhar isso? Porque viver tudo isso aqui não vai ser fácil se não for por um convencimento do Espírito Santo. Os dias que a gente tem vivido está cada vez mais degradante, cada vez piores. Muita coisa vem para suplantar o reino de Deus na nossa vida, quer tomar o lugar dele. Então a gente precisa desse convencimento do Espírito Santo. Começar por mim, irmãos. Estou tendo umas revelações do Espírito assim que não está sendo fácil, mas está sendo muito bom, porque ele tem me confrontado, tem visto o meu coração. Queria deixar isso aqui para vocês e cooperar com você, tá, Marquinhos? Glória a Deus. Pode aplaudir. Aleluia. Porque a gente tem um coração como o coração de Isaac, né? Confessar que a gente jogou ping-pong também, né? E a gente também desobedece. Isso é o que Deus espera, irmãos. Deus sabe que a gente vai errar. Deus não fica no céu computando quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente acertou. Mas Ele espera que a gente seja maduro o suficiente. Procure alguém maduro, procure seu discipulador. Traga para a luz. Amém? Provérbios, ele fala assim que aquele que não confessa suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Mas aquele que confessa, este alcança misericórdia. Alguém poderia ver uma pregação dessa, como uma vez eu acabei citando isso para um jovem, alguns anos atrás, e o jovem começou a confessar um monte de pecado dele, Paula. Então deixa eu confessar aqui meus pecados. Começou a falar um monte de daqueles cabeludos mesmo, sabe? Aí na hora, Rafa, eu falei, o Espírito Santo falou, né? Tocou meu coração, eu falei, rapaz, por que você está me confessando esses pecados agora? Não, porque eu quero prosperar. Você acabou de perder a bênção, cara. Não, porque está escrito que se não confessar os pecados, não prospera. É uma verdade, mas não é toda a verdade. A questão não é sobre mim, irmão. Amém? A questão é sobre nós. Amém? A questão é ser sobre igreja. E que bom que o Rafa falou isso, sabe por quê? Porque é isso aí, ó, tem que começar na nossa casa. Começar com os nossos filhos. Ah, mas a minha filha é tão pequenininha, meu filho é tão pequeno, ele não entende. Entende, irmão. Entende. Pode acreditar, entende. É espiritual, Paulinha, é isso. E eu vou te dizer mais, eu vou arriscar dizer que entende mais que a gente. Porque eles são rápidos em praticar. Sim ou não? E eles têm fé, irmão. Tem fé. Então a criança chegar para uma criança e falar assim, ó, é que eu já não... Tá aqui. Ó, tô te dando esse carro. Sabe o que ela faz? Mãe, ganhei um carro! Ela acredita, meu. Sim ou não? Fala esse pão adulto. Fala assim. Tá louco, é? Pra cima de mim? Quanto é que você vai me custar? Tô fora. E adulto é uma tranqueira, irmão. Adulto não crê, né? Não tem fé. Demora a praticar as coisas. Mas que o Senhor, o Espírito Santo, eu queria chamar o Rafa, já que Deus deu a ele essa carga, eu queria que ele orasse por nós. Quantos aqui, você quer sair daqui hoje? Mas eu acho que é uma oração
que o Rafa vai fazer por nós, para o Espírito Santo nos convencer. Amém? Mas eu penso que a gente também tem que ter uma resposta para essa oração. Eu queria saber qual é a resposta que você vai dar a essa oração. Quantos aqui você vai sair daqui, no mínimo, desejando se comprometer mais com essa verdade? Desejando se comprometer mais com o seu irmão? Desejando, sabe, andar na luz com o seu irmão? Uma vez o Rafael, logo que eu cheguei nos meus irmãos, não sei se ele vai lembrar disso, ele me... Lembra, Rafa? Ele me procurou porque ele percebeu algo em mim que eu não tinha percebido. Até uma história com o Rafa aí, né? Uma história... E ele falou assim, cara, eu tenho percebido que você tá meio soberbo, mano. Lembra? Foi na minha casa. Mas para chegar até esse ponto, meu irmão, rapaz, até... Porque eu tava chegando agora, tal. E aí ele procurou Gladys, Felipe, falou todo mundo. Mas até ele chegar, porque ele tava vendo coisas que eu não tava vendo. Aí o Gladys falou pra ele, cara, vai lá falar com o Marquinhos lá. Ai, meu Deus do céu. Aí ele falou, irmão, cara, eu tô percebendo que você tá meio... Não sei, você tá diferente, cara. Eu acho que você tá meio soberbão, cara. E eu fechei o coração pro Rafa, meu. Eu falei, cara, que cara folgado, meu. Eu falei comigo, que moleque do caramba, meu. Era 10 anos atrás, Rafa? Meu, aí Deus me catou, irmão. Deus me catou. E Deus mostrou meu coração. Você não tá soberbo, Deus falou para mim. Ele fez que nem fez com o Isaac. Deus falou assim, você não tá soberbo. Você é soberbo. E olha, passou o facão. Aí depois eu fui lá, Rafa, me perdoa, você tinha razão. Mas foi uma bênção, irmão. Amém? Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Hoje, o Rafael, eu amo ele, cara. Lindo. É uma bênção, confio nesse irmão aqui. E como Deus nos uniu. E aí, sabe como Deus selou isso? Quando a minha filha Sofia, que não está aqui dançou aqui na frente, chegou para mim e falou assim, pai, eu queria escolher um discipulador. Ela nem sabia das nossas histórias, das nossas pendangas que a gente teve no passado. Ela falou assim, e eu queria escolher o Rafa e a mim. Eu falei, glória a Deus. Muito me alegrei. Sabe, que Deus nos uniu. Eu sou um com esses irmãos. Eu sou um com você também, irmão. Amém? Nós somos um. E a gente é meio louco mesmo, a gente é diferente. A gente está procurando ser santo em meio a um mundo caótico. Em meio a um monte de gente que mente, que rouba, que... Se você quer, irmãos, esse evangelho, se você quer viver uma vida santa, se você quer viver uma vida íntegra com Deus, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer... E por que não dizer isso, né, Gladys? Se você quer ir para o céu, cola aqui na gente, tá bom? Cola com esses irmãos aqui. Acredite, é gente que ama Jesus. Não é que a gente se intromete, não. A gente se intromete também. Mas o nosso amor a Cristo, ele é maior. É por amor ao Senhor. E nós vamos todos comemorar. Um dia nós vamos rir disso tudo. Na glória com o nosso Jesus. E todos nós, contemplando a glória do Senhor, assim como Ele é. Ora por nós, né? Amém, irmãos. Eu acho que esse momento é muito propício para a gente se levantar, se achegar um irmão. A gente não está num espetáculo, a gente é participante disso tudo. Nós estamos sendo trabalhados, moldados, todos ao mesmo tempo aqui. Então, coloca de pé, chega no irmão, ora com ele também, enquanto eu oro aqui com vocês, tá bom? Sejam livres aí, em nome de Jesus.